eu falei que não ia mostrar não ia escrever o primeiro algoritmo recursivo, porque eu queria, junto com vocês, melhorar um pouquinho a regra aqui. Tá? De novo, melhorar essa regra em particular não tem nada de especial. Alguns de vocês podem se deparar com binomial em algum momento, é algo que está presente em muitas coisas, mas não é para isso, tá? Tipo assim, deixa eu fazer esse parênteses rápido, apesar do tempo já estar estourando. Tem alguns problemas que a gente vê aqui, por exemplo, busca binária, que a gente vai ver na próxima aula, ainda hoje, daqui a pouquinho, que são fundamentais na computação. Tem outros que, claro, podem aparecer, mas eles são mais uma desculpa para a gente quebrar a cabeça e resolver o puzzle e tentar melhorar a análise do algoritmo, melhorar o projeto e tal. Binomial é esse caso. Tá? Não é um problema central para o que a gente quer fazer no curso, não é um problema central que eu quero que vocês aprendam como computeiros, podia ser outro. O que eu quero é que vocês se deparem com problemas difíceis e exercitem esse tipo de raciocínio. Nesse contexto, então o que eu vou falar com vocês aqui não é nada de outro mundo, é para um problema bem específico. Mas é legal a gente tentar melhorar quando pode, sabe? Dito tudo isso, o que a gente pode melhorar aqui que a gente estava comendo bola? Lembram da tabela que eu fiz que eu estava preenchendo um monte de zeros à toa? Tá? Onde que está esse erro? Olha só, partindo da nossa análise lá, da nossa interpretação, que às vezes a semântica ajuda a gente, né? N é o número de interruptores e K é o número de luzes acesas. Se eu tenho 0 interruptores e quero acender uma ou mais luzes, de fato não dá, né? Não vai rolar. Mas eu consigo ser mais forte do que isso, né? Se o número de interruptores for menor do que o número de lâmpadas, já não dá. Né? Esse é só um caso particular daquilo, né? Se N é 0 e K é maior, mas... Exatamente, então eu vou fortalecer essa regra aqui. Eu vou colocar aqui, olha, então se N for menor do que K, vai ser 0. 0 se N for menor do que K. Já fica um pouco mais forte. O fortalecimento dessa regra podia impactar o nosso algoritmo iterativo aqui, tá? No caso base dele. Mas eu não vou falar dele, eu vou falar do recursivo agora. Fica como um extra, se quiser pegar aquele algoritmo e falar como que eu melhoro o caso base lá. Dá para fazer, mas não é dele que eu estou falando agora. Então, se N menor do que K, vai ser 0 ali. Então eu já nem preciso ficar preenchendo ali, né? Eu já mato o problema. No caso do 1 aqui, tem uma certa simetria no problema que a gente vê na simetria do triângulo de Pascal, que infelizmente eu já apaguei, né, por falta de lousa, mas ele é simétrico, né? Um lado parecido com o outro, ele forma um triângulo bonitinho ali, simétrico. E isso tem a ver com basicamente com dois lados ali que tem caso base, que a gente só estava explorando um. Que é o seguinte, se eu quero 0 lâmpadas acesas, só tem um jeito de fazer isso, todo mundo desligado. Mas se eu quiser N lâmpadas acesas, também não tem escolha, né? Todo mundo ligado, é complementar. Tá? Então aqui a gente pode colocar, se N maior ou igual a 0 e K igual a 0, beleza. Ou se N igual a K. Então a gente fortalece nesses dois pontos aqui e os algoritmos que a gente derivar dessas regras, dessa regra melhorada, vai ficar fazendo menos repetição, menos serviço inútil. Tá? É só essa melhoria, mas no coração dele eu não mexi. Tá? Então ficaria um pouquinho melhor ali. Eu vou apagar esse espaço aqui para escrever o algoritmo recursivo. Só para escrever um pelo menos, né? Porque eu já não escrevi o anterior. Deixa eu fazer pelo menos um aqui. Aqui um binomial recursivo, ENK. Basicamente nossas regrinhas, né? Então aqui eu tenho um if, né? Se N menor do que K, devolva 0. Né? Não é possível. Então já, caso base, já mata ali. Se K
igual a 0 ou n igual a k, devolva 1, também já mata lá, e depois aplica a recorrência. Não caiu em nenhum desses casos, aplica a recorrência. Então, devolva bin R de n-1k mais bin R de n-1 k-1. Só confirmar se eu não esqueci nenhum pedaço, porque às vezes tem alguma sutileza, mas acho que é bem direto da aplicação da nossa regra, deve estar certo. Beleza, acho que é isso mesmo. O que eu quero ver com vocês aqui, olha só. Com essa regra nova, com aquele algoritmo que implementa essa regra nova, coisas aqui já ficam menores. A gente vai ver que tem um impacto. Tá? Pelo menos em casos pequenos. Tá? Então, deixa eu fazer uma comparação aqui com vocês. Vou apagar aqui só para comparar. Deixa eu ver se... a regra é melhor deixar. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui, fazendo a árvore de novo, mas para valores menores. Então, se eu tenho aqui o bin para 3,2, por exemplo, ele ia desencadear aqui, só para a gente ter o feeling, tá? Acho que longe de ser uma análise formal, tá? Só para a gente ter o fio do algoritmo. Olha, então, esse aqui é o N, esse aqui é o K. Então, estou querendo resolver para 3,2 ali. Nesse caso aqui vai diminuir só o N, né? Um dos subproblemas eu diminuo só o N, no outro eu diminuo os dois. Então aqui já vem 2 e 2. No caso, esse outro vai ficar 2 e 1. Vejam que 2 e 2, com a regra antiga, não caía em nenhum caso base. E eu continuaria expandindo. Isso aqui ia expandir para 1 e 2. Esse aqui, né, que não faz nenhum sentido, a gente, depois que a gente pensou, a gente falou, opa, não faz sentido, eu tenho menos interruptores do que maneiras de acender as lâmpadas, não tem por que continuar. Nesse caso aqui, cairia para o caso 1 e 1. Que ainda não cairia no caso base, nenhum dos dois, e eu continuaria expandindo. Então veja que realmente eu estava fazendo expansões desnecessárias aqui, que com a regra nova elas morrem, né? Isso aqui já cai no caso base, tá? Não passa daqui, porque N e K são iguais. Tá? De modo semelhante, aqui que eu tenho 2 e 1, esse caso eu tenho que continuar expandindo, mas ele vai cair aqui para 2 e 0, e para 1 e 0. E ambos já caem no caso base, já morrem ali. É isso mesmo, né? Não, 1 e 1, perdão. Obrigado. Então esse aqui cai no caso base de qualquer forma, mas aqui seria 1 e 1, que seria outro caso que continuaria expandindo na regra antiga. Tá? E de novo na regra nova não vai. Estou fazendo mais rápido, mas a ideia é que a nossa árvore aqui ela vai ser um pouco menos dispendiosa, especialmente quando está perto dos casos base, né? Especialmente quando ela está naquela região cheia de zeros, não vai ficar navegando lá, já morre antes, já para antes. Então, certamente tem uma melhoria ali, se a gente quiser fazer empiricamente, implementar os dois, né? Implementar esse aqui, que tem a regra nova, ou implementar outro que tem a regra antiga e mandar rodar, deve sentir alguma diferença ali, tá? É possível. No entanto, como essa árvore aqui deixa claro, tá? Quando N e K são grandes, quando eu estou longe do caso base e o K é menor do que o N, eu continuo tendo bastante repetição. Tá? Então, esse algoritmo continua tendo esse problema de ter muita repetição. Tá? Infelizmente, a gente não... Infelizmente a gente não vai resolver ele, a eficiência dele está só melhorando as condições de contorno. Se a gente não colocar alguma memória auxiliar nele ou coisa do tipo,
a gente não escapa da ineficiência dele. Eu não vou fazer análise dele com detalhes pela hora, tá? Acho que não é o melhor custo-benefício para o nosso tempo. Tem uma última coisinha que eu quero mostrar para vocês. A análise dele é um pouquinho mais trabalhosa, justamente porque envolve N e K. Tá? Seria resolver uma recorrência. Sabe aquelas recorrências de tempo que a gente trabalha? Seria uma daquelas, só que envolve N e K, então precisaria de preencher uma tabelinha para ver um padrão de crescimento. É interessante, mas, como eu falei, o custo-benefício acho que não vai compensar. Mas, para vocês não ficarem no ar, né, nas notas de aula tem isso com um pouco mais de detalhes, mas o importante que dá para compartilhar só com vocês é que levaria tempo exponencial mesmo, tá? Mesmo com a regra nova, o nosso algoritmo recursivo, pela repetição de subproblemas, gastaria tempo exponencial ali no pior caso. Algo como da ordem de 2 elevado a n para um k que não seja nem muito pequeno nem muito grande, tá? Intuitivamente, porque quando o k é muito pequenininho, o problema é fácil, né? Quando o k é muito grande também, fica perto dos casos base ali no triângulo de Pascal, tá? Agora, para um k da ordem de n sobre 2, próximo da metade, teria um comportamento exponencial ali, nada eficiente no nosso algoritmo. Esse é recursivo, tá? Por causa dos subproblemas. O iterativo, a gente já viu a eficiência dele lá, da ordem de n vezes k. Beleza? Duas últimas observações. Uma rapidinha, a outra tem algo a mais que eu quero mostrar para vocês aqui. A rapidinha é que, assim como eu falei lá no Fibonacci, isso não quer dizer que esse algoritmo recursivo é inerente à recursão, à ineficiência dele. Não é esse o caso. O problema dele eu estou fazendo a recursão de modo simples, brincando aqui um pouquinho com ela, a gente detectou a repetição de subproblemas e a gente não está usando memória auxiliar. Veja que o nosso algoritmo iterativo, ele não é o bam de todos. O que ele faz é que ele usa uma tabela. Não é porque ele é iterativo, é porque ele guarda subproblema. Ele não fica fazendo bobagem, né? Ele já, está aqui, certo? Então, se a gente associar uma tabela nesse cara aqui, ele fica muito mais eficiente. E como que a gente associaria? Eu não vou fazer aqui, mas acho que nem tudo eu preciso escrever o pseudocódigo. Tem coisa que é só ir jogando a ideia. Não quer dizer que vocês vão sair daqui implementando na hora, mas acho que vocês são capazes de pegar a nuance. O que eu estou falando aqui? Quando eu faço devolva bin r n-1k mais bin r, eu estou falando diretamente, olha, vai lá resolver recursivamente esses caras. O que eu poderia fazer antes desse devolva, falar assim, olha, testa, faz um if, pega uma tabela auxiliar ali, igual o iterativo tinha, e verifica se bin, daí não é chamada do algoritmo, é a tabela, tá? Se bin na posição n-1k já está preenchido, né? Eu começo com a tabela, vou ter que colocar algum valor lá inicial para eu saber se tem lixo ou se tem o valor que eu queria. Se já está preenchido, começo com tudo com -1, né? O número de combinações nunca vai ser negativo. Então, é diferente de -1? Opa, quer dizer que eu já resolvi esse subproblema alguma vez e posso reaproveitá-lo. Eu não faço chamada recursiva. Eu só pego o valor lá. Mesma coisa para esse outro, né? Então, em vez de fazer curtinho assim, direto devolva, basicamente eu testo na tabela se esse subproblema já foi resolvido. Se for, eu só pego o valor, não faço chamada. Mesma coisa esse aqui. Se não for, mando fazer a chamada recursiva e com o valor que volta eu preencho a tabela. Então eu tenho um espaço ali antes do devolva a soma, em que eu faço o teste, pego o valor num caso, faço a chamada recursiva e preencho a tabela no outro. Para os casos futuros a tabela está com o valor correto. E daí eu devolvo a soma. Vejam que a aplicação da regra não mudou, é só uma memória auxiliar. Tá? Então tem uma relação quase 1 para 1 ali entre o algoritmo iterativo que a gente viu, que é um algoritmo que tem é um algoritmo lá de programação dinâmica que eu falei para vocês, com a recursão com memorização. Tá? Que é o que a gente chama. Então a recursão muitas vezes fica ineficiente, mas a ineficiência dela vem disso que a gente já viu 2 vezes, né? Por poucos usos aí, a gente viu isso acontecer no Fibonacci e viu acontecer agora. Então dá para trabalhar com isso. Algoritmos recursivos com memorização. Se tem uma memória auxiliar, vai ser um vetor se eu só tiver um parâmetro, vai ser uma matriz de 2 dimensões, uma tabelinha ali. Se eu tiver 2 parâmetros, ela vai ser do tamanho que eu precisar. E daí eu faço essa memorização e consigo que o meu algoritmo não fique patinando ali e seja bem mais eficiente. Beleza? Então, essa era só para fechar esse algoritmo. Eu quero mostrar uma última coisa para vocês sobre
como tem maneiras diferentes de atacar um problema, né? A gente brincou com a binomial e tudo mais. Vejam só o que dá para fazer com a binomial também, tá? Para calcular o problema ali. A gente tem aquela regra inicial, né? Que n escolhe k é n fatorial sobre n menos k fatorial sobre k fatorial. E aliás, acho que teve uma coisa que às vezes a gente passa desapercebido, né? Como eu queria mostrar um monte de coisa para vocês, eu não abordei um algoritmo bem óbvio para resolver esse problema, bem óbvio, que seria resolve essa expressão aqui. Só que ele tem um problema, tá? Não é só porque eu queria mostrar algoritmos recursivos e tal. Se eu for simplesmente fazer um algoritmozinho que fala, olha, calcule n fatorial, então faz um laço, calcula n fatorial, depois calcula n menos k fatorial, depois calcula k fatorial e daí faz as contas, eu vou ter erro numérico, problema de representação, que eu já vou ter de qualquer jeito com a binomial, porque ela cresce muito rápido. Mas eu vou ter muito antes, eu vou ter mesmo para valores pequenos. Porque n fatorial é muito maior do que a razão desses termos. Então eu vou ter que calcular um bicho muito gigante aqui, né, para deixar armazenado, para depois fazer o resto. Então não é interessante para valores razoavelmente grandes, nem razoavelmente grandes, para valores que não sejam minúsculos. Isso aqui começa a dar, se eu tentar calcular explicitamente, dá erro muito rápido. Porque percebe? Erro numérico é uma coisa que confunde a gente, mas é importante um computeiro estar atento. Tá? Um professor que eu tive, ele falou uma vez a questão de cálculo numérico, erro numérico e tal. Acho que a coisa mais importante para você aprender sobre isso é: um programa pode estar logicamente correto e te dar a resposta errada. Porque quando a gente faz a lógica do programa, a gente está pensando que uma máquina teórica que representa reais com precisão infinita, por exemplo, está rodando. Tá? Quando você implementa, não é o caso. Então, erro numérico é sobre isso. Tá? É sobre quando tudo, em teoria, está funcionando ali, se eu tivesse representação infinita e tudo mais, mas tem algum detalhe que está quebrando minhas pernas. Tem que tomar cuidado com isso, é uma coisa importante de aprender. E é chato, tá? É um tipo de erro que é chatinho para pegar, então é bom a gente estar atento para já acender uma luzinha quando você está trabalhando com números muito grandes, muito pequenos, divisão de números muito grandes, somas e coisas assim. Então, dito isso, faz sentido? Entendem? Porque eu estou falando que se eu fizer só um laço para calcular esse cara, eu estou tendo que representar um cara muito maior que depois ele vai diminuir, porque isso aqui são divisões. Mas eu já fui para o cara grande, se vier para dar o estouro de representação, já deu muito antes do necessário. Ok? Tá? Seria mais ineficiente, né? Do que fazendo desse jeito. Não ouvi, desculpa. E também seria mais ineficiente, né? Porque calculando 3 fatoriais, não seria bem. Não sei se não diria que seria necessariamente menos eficiente, porque veja que a nossa função recursiva pura deu exponencial, né? Então ela certamente foi bem ineficiente. E note, não é porque eu estou calculando um fatorial que eu estou levando tempo fatorial. Para calcular um fatorial, se não tivesse problema de representação, eu gasto o tempo proporcional ao número de multiplicações. Então é da ordem de n. É um laço com n iterações, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 até n. Uma coisa é o tamanho do número que eu vou ter de volta, outra coisa é o número de iterações do meu algoritmo. Tá? Eu não preciso de gastar tempo exponencial para calcular um fatorial que tem um tamanho muito grande, até maior do que exponencial. São duas coisas diferentes, ok? Colocando de outra forma, eu não estou contando o fatorial de 1 em 1. Então ele pode ser um número muito grande, mas eu calculo ele em menos tempo. Tudo bem? Então eu acho que nem a eficiência não seria a questão principal aqui, o erro numérico eu acho que é mais crítico. Mas o ponto que eu ia fazer aqui é que tem uma sacada para brincar com essa fórmula aqui, para deduzir um outro jeito de calcular. Olha só, se eu abrir isso aqui, eu tenho n fatorial lá em cima, eu posso fazer n vezes n menos 1 fatorial. Aqui embaixo eu vou fazer n menos 1 menos k menos 1 fatorial. Notem que esse cara é idêntico ao de cima, tá? Porque n menos 1
menos K, menos vai dar mais, esses 1 se cortam. Então, eu só estou manipulando eles para um formato que me agrada aqui. Tudo bem? Vezes aqui, K, vezes K menos 1 fatorial. Tá? Então, olha, eu só coloquei esse cara em evidência, né? Sobrou o fatorial ali. Coloquei o K em evidência, sobrou isso aqui e eu fiz o menos 1 aparecer. Isso é só uma curiosidade, mas que vai dar origem a um algoritmo interessante. Coloco o N sobre K para fora. E daí eu multiplico aqui. N menos 1 fatorial sobre N menos 1 menos K menos 1 fatorial sobre também K menos 1 fatorial. Esse bicho é meio feio, mas vocês reconhecem o que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? Olha a definição. N escolhe K é N fatorial sobre N menos K fatorial sobre K fatorial. Chama N menos 1 de N linha. Tá? Só para a gente enxergar, sabe? Às vezes a gente renomeia uma variável só para conseguir ver o padrão. Chama K menos 1 de K', e daí aqui a gente tem também, então, N' menos K', ok? Percebem que isso aqui é N menos 1, escolhe K menos 1, só usar a regra oposta? Então isso aqui é igual a N sobre K vezes N menos 1 escolhe K menos 1. Eu não vou avançar aqui, tem nas notas de aula mais um pouquinho brincando com isso, mas o ponto é, temos uma regra recursiva que agora só gera uma chamada recursiva em que tanto N quanto K diminuem, né? Então, agora a gente consegue, de modo bastante eficiente, mais eficiente do que o algoritmo iterativo, que era ainda quadrático, né? A gente preencher uma tabela de ordem N por K, né? De dimensão N por K. Aqui não. Vai dar uma recorrência direta. Mesmo a chamada recursiva vai ser aquela que, ou como os dois diminuem toda vez, vai ser aquele caso assim, olha, N escolhe K depende da solução de N menos 1 escolhe K menos 1, que depende de N menos 2 escolhe K menos 2. E depois de K passos, porque o K sempre tem que ser menor do que o N, né? Senão eu já dava a resposta que era 0. Depois de K passos aqui, eu termino. Tá? Então vou ter um algoritmo da ordem de K. Tá? Não mais nem da ordem de N vezes K, nem exponencial, que era o pior caso nosso ali. Usando aqui uma análise um pouquinho mais esperta da exponencial. Porém, porque sempre tem um porém, aqui eu tenho uma divisão para que não necessariamente N e K vão ter fatores em comum ali, então tem que ser uma divisão real, porque senão eu perco informação. Como a representação não é infinita, pode dar um errinho de precisão ali. Tá? Então é um jeito muito mais fácil de calcular exponencial, mas pode dar um erro de precisão. Então, como é que esse N menos K fatorial seria equivalente ao N parênteses N menos 1 menos K menos 1 fatorial? Não está faltando uma multiplicação? Espera aí, deixa eu só confirmar. Sempre tem chance de eu ter esquecido alguma coisa, mas eu achava que não. Deixa eu destacar aqui, ó. Não sei se é essa a sua dúvida, mas só para ver, ó. N escolhe K, temos N fatorial, N menos K fatorial e K fatorial. Essa é a fórmula, certo? Se ao invés de N escolhe K fosse N' escolhe K', aqui seria N' fatorial, N' menos K' e fatorial e K' fatorial, certo? É só o nome a fórmula vale para quaisquer números A e B que eu usar, certo? Tudo que eu estou falando aqui, eu manipulei de um jeito que aqui, o que eu destaquei em rosa, que eu vou colocar aqui com o laranja aqui, ó, são outros termos, né? No caso é o N-1 aqui, mas se você chamar ele de uma outra letra fica mais fácil de ver. É o N-1 fatorial, aqui é a diferença, aqui é o K-1 fatorial dividindo. Cadê o branco? Tudo bem? Aqui é o N-1 fatorial, aqui é o K-1 fatorial dividindo, e aqui é a diferença entre eles fatorial.
É muito só subtraiu. É que a expansão do N fatorial entendi, a expansão do K fatorial entendi. Agora, a expansão do N vezes K fatorial... Tá bom, você não tá tendo dificuldade de entender que isso é igual àquilo, você está tendo dificuldade de entender por que eu pude fazer isso aparecer. Tá bom, não, tranquilo. Eu não tinha entendido exatamente onde estava a dúvida. Menos 1 aqui, menos com menos dá o que aqui? Dá mais. Então, se eu pegar menos 1 com mais 1, eles se anulam, o que sobra? É exatamente o mesmo termo de cima. Eu só coloquei de um formato que me ficava favorável para fazer aparecer ali os termos menores. Mas é exatamente o mesmo termo de cima. Só somei um de um lado e subtraí do outro. Ou melhor, subtraí de um lado e somei do outro. Né? Tudo bem, gente? Então, isso aqui dá origem a um algoritmo bem mais eficiente para calcular exponencial e que até essa questão do erro numérico dá para minimizar e tal, mas é um porém que a gente tem que lidar. Binomial, coisas que crescem muito rápido, vão ter esses problemas de estouro, erro numérico, se você fizer divisão real, a representação nem sempre sai tão boa quanto você gostaria, são cuidados para tomar, mas foi só para fechar esse problema que não é nada trivial, na minha opinião aí, foi só um problema desafio aqui para a gente brincar com recursão e com coisas em cima dele, tá? Mas ele realmente não é um problema trivial em cálculos de binomial e teorema de triângulo de Pascal.